É nosso dia, companheiro. É uma honra estar aqui nesse território sagrado da CUT, também na companhia da Jandira Jarjana, do companheiro Greenhalgh, Genuíno, todos vocês. Desculpas pelo atraso, eu fui convocado semanas atrás pelo Lídia e o dia era amanhã. E quando foi antecipado para hoje, eu tinha uma reunião importante com duas pessoas muito queridas e difíceis de conversar, que até sabendo me liberaram antes do almoço. Eu só fiquei no pastelzinho e mando uma saudação, que é Frei Beto e Chico Pinheiro. Eu queria dizer isso, né? Quer dizer, ouvindo o Greenhalgh, em primeiro lugar, importante essa reconstrução que ele faz para não deixar consolidar uma visão distorcida do que foi a luta pela anistia. Depois quero falar um pouco do Lula também, porque acho que é o que me cabe aqui, né? Porque outros vão falar em decepção, em desconforto com os seus pronunciamentos recentes, mas trabalhando com ele durante décadas, né, é indispensável que eu mantenha a minha aposta. E também devo ao Greenhalgh, ao Frei Beto, ter sido apresentado a ele naqueles primórdios do PT, depois fui seu assessor por décadas. 5 anos como ministro, depois na OEA também por indicação dele. E a Comissão da Verdade, ela nasceu antes da instalação pela presidenta Dilma. Por muito importante, corajosa que tinha sido a decisão dela, aquele evento magnífico que juntou todos os ex-presidentes vivos, e o apoio que ela prestou durante 2 anos, mais 6 meses de prorrogação, todos os recursos. Ela nasceu de uma grande conferência nacional, única no mundo, nascida assim. E quando Lula me convocou no dia 21 de dezembro de 2005, eu não queria ir para o governo por inúmeras razões, inclusive vocacionais, eu não sei até hoje, dar nó em gravata. Ele disse que queria que eu assumisse, e não as pessoas que eu listei para ele, melhores que eu, porque ele não estava satisfeito com o tema dos mortos e desaparecidos e confiava no meu trabalho que eu iria levar adiante, e recomendou expressamente a mim busca de corpos e entrega para as famílias, abertura de todos os arquivos e punição com o Poder Judiciário. Curial, em termos de técnica jurídica e preceito constitucional. E eu procurei seguir, mesmo que muitas vezes eu tenha entendido, como é preciso entender, que você pode ser um assessor absolutamente leal, como eu fui sempre, mas nem sempre aceitando todos os limites, porque um bom assessor tem que também, sem quebrar a lealdade, a fidelidade, testar esse limite. E nós tivemos uma ambição, que foi que o pedido de instalação, de aprovação do decreto presidencial instituindo um novo Programa Nacional dos Direitos Humanos, eu pedi hoje, sexta-feira passada, num evento de 60 anos do CDDPH, que o atual Conselho Nacional de Direitos Humanos homenageou os ex-presidentes. Eu fui presidente por 5 anos, senti falta lá do Alfredo Buzaide, do Abiacchio, do Petrônio Portela, que também foram presidentes, mas estávamos lá, Ideli, estava Rogério Sotile e Delmar Miranda. A ideia de que nós quisemos fazer um decreto instituindo a Comissão Nacional da Verdade com apoio de todos os ministros. E o camarada Jobim trabalhou durante meses encenando que toparia. Isso atrasou muito a divulgação para as vésperas já do ano eleitoral, né? 21 de dezembro de 2009. Ainda hoje, num vídeo que eu bombei sobre Inês Etienne Romeu, tem lá a imagem da Dilma, a meu pedido, entregando
o Prêmio de Direitos Humanos numa das modalidades para Inês Etienne. Elas foram amigas da juventude em Belo Horizonte e foi a primeira vez que a Dilma apareceu em público sem a peruca que ela utilizou durante a quimioterapia. E esse evento mexeu muito com o titular da defesa, que depois de me protelar durante meses, fingindo que ia concordar, ele acaba dizendo, não, mas eu não estou mais com aquele documento que eu propus ajustes. Ele propus ajustes duros. Eu disse a ele, eu vou comprar essa briga e vou ser muito criticado pelos movimentos sociais, mas eu acho muito importante que o ministro da Defesa assine a solicitação ao Lula para que ele baixe o decreto presidencial instituindo o PNDH 3. Sexta-feira passada combinamos parar de usar 1, 2 e 3. Para dizer PNDH, o Brasil tem. O governo fascista é tão inepto, tão fajuto, que não faltou um assessor dele ou da Damares botar na mesa dele 3 linhas. Revoga-se o decreto número tal, de data de tal, etc. Tal. Ou seja, o PNDH continua em vigor como decreto presidencial. Porque esse governo, ninguém lembrou que, olha, basta um presidente assinar um novo decreto presidencial revogando que já tem força de lei. Na hierarquia da lei, né? Constituição, leis, tal. Decreto. E o Jobim disse que não, eu tenho esse outro documento. Mas que documento? Não, um documento de 9 pontos. Mas você, Jobim, está conversando comigo faz 4 meses. E que documento é esse? Esse é o documento que eu entreguei para o presidente Lula. Né? Então, o poderoso ministro da Defesa, que sabe muito bem que os militares o repeliam, como repeliam qualquer civil, e quando eu cheguei em Brasília, das primeiras conversas que tive foi com o ministro da Defesa, Valdir Pires. Ele me disse, Paulo, eu faço o que você quiser, mas saiba que eles não me obedecem. Como os anteriores não obedeciam, todos. E o Jobim viu nesse momento a chance de ser reconhecido como ministro. Só que os 9 pontos dele começavam com ponto 1, questão do aborto, do Programa Nacional. Jobim, aborto eu discuto com a Nilceia e com o Temporão, né? Com o ministro da Defesa. Não, mas eu disse para o Lula que no ano eleitoral isso vai ser muito prejudicial para a nossa candidata. E os símbolos religiosos, toda a dissimulação em torno da discordância da Comissão Nacional da Verdade. Então, ela foi instituída a duras penas, criou-se como solução intermediária um grupo de trabalho. Dilma, representada pela Helenice, porque ela se licenciou. Tarso Genro, representado pelo Paulo Abrão. Eu estava pessoalmente nas reuniões. Marco Antônio Barbosa, pela Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos. E Paulo Sérgio Pinheiro, como representante da sociedade civil. E Jobim, que nunca apareceu, mas mandou 2 representantes. E eu trabalhei até maio com a perspectiva de que na hora H o Jobim vai repetir a dose e vai melar tudo isso aqui. Surpreendentemente, não fez isso. Então foi aprovado e no mesmo dia, 13 de maio de 2010, no Itamaraty, porque o Planalto estava em mudança, em reforma, um grande evento do Lula com protagonismo da Dilma, de Franklin, se anunciou na mesma hora. A nova lei de acesso à informação, a formalização do Memórias Reveladas e o envio do anteprojeto de lei instituindo a Comissão Nacional da Verdade. Segundo fenômeno único, foi o único lugar do mundo em que a Comissão da Verdade Nacional ensejou mais de 100 comissões da verdade. Uma delas está viva até hoje com orçamento estadual, a de Pernambuco. Durante todo o governo do Partido Socialista e agora, Tucano, continua trabalhando, inaugurando um memorial, fazendo eventos da memória da verdade, combatendo.
ótimo momento chega a retomada da Comissão da Verdade da CUT, espero que a da UNE, a da OAB, a das muitas universidades, a Estadual de São Paulo terminou, a Municipal de São Paulo, a honra de ter meu filho Camilo como o integrante na última hora, inclusive o principal autor do relatório final, e nada do que foi feito está perdido. Essa ideia de que tudo terminou em nada, não, isso tudo constitui um novo patamar. E o patamar, ele se dá no momento dos velhos ciclos da história, em que nós tivemos uma surpreendente escalada fascista, surpreendente para mim. Eu me lembro com Marco Aurélio Garcia, no dia 1º de janeiro de 2011. Terminou a posse, eu ia embora, descansar, o Marco ia continuar, coquetel no Itamaraty, nós em pé ali com um copinho de champanhe e comentando a nossa alegria. A nossa geração tinha conseguido aquele evento espetacular, aquela revolução. A Dilma eleita, o PIB, a autoestima nacional, a inclusão, tudo isso. E a gente falou, a burguesia vai se obrigar agora a adotar algum procedimento semelhante ao da Alemanha no pós-guerra. Civilizado, aceitar direitos sindicais. Então, muita gente incorreu nesse mesmo ledo engano nosso ali. De duas pessoas também vividas, testadas, nós não éramos ingênuos. Então veio tudo isso com uma força surpreendente que nos obriga a perceber o que é a elite, a burguesia brasileira e mais, toda análise de conjuntura, se é certo ou não o que o Lula faz, tem que passar por uma duríssima avaliação, autoexame, duríssima. Qual é a nossa capacidade de pôr gente na rua hoje? Povo na rua. Todos nós falamos, é preciso pôr povo na rua. E quanto você traz? Ah, mas a política está errada. Para pôr povo na rua, não tem marcar data daqui 3, 4 semanas. Para pôr povo na rua é um longo processo, porque ela é a energia que foi nossa em 68, a energia que foi nossa em 79, essa energia eu vejo hoje na vida paulista, onde eu moro e onde eu faço questão de participar pessoalmente dos atos da direita, perambulando para ver como caminha a loucura de cada momento. Penúltimo ato na Paulista, domingo, véspera da sabatina do Flávio Dino. Foi um ato com muita gente, 20, 30 mil pessoas, e discursos e faixas completamente estúpidas. O Brasil tinha caído na mão do comunismo. É preciso resgatar o Brasil do comunismo. O Flávio Dino é comunista e o Supremo passa a ter um comunista. Meses depois eu fui desse último. Um ato disciplinado. Não tinha uma faixa com esses dizeres. Quem arrancou alguma coisa, DCM, foi entrevistando a mulher que fala de Gaza e cristão e não sei o quê. Mas, assim, impressionante a disciplina de um ato que não teve Globo, não teve Folha, não teve Veja, não teve televisão. Um submundo que organiza. E nós convocamos um ato para sábado passado. E alguns estão lá dizendo que foi muito bom ter ido, porque é importante lutar. Agora, evidentemente, correlação de forças interessa em qualquer análise estratégica e tática. O que fazer no Congresso, o que fazer com os militares. Eu também me associo ao desconforto de ver o Lula usando a frase que usou. Agora, são apostas que nós fazemos na vida e que a gente não deve reverter. Né? A aposta na democracia e no socialismo é uma aposta no otimismo da humanidade. De que o ser humano pode ser um parceiro para o ser humano. Né? Eu agora no almoço brinquei com o Frei Beto Chico, falando isso para eles. Nós somos cristãos e marxistas, mas as duas concepções acho que talvez sejam muito otimistas em relação ao ser humano. Está na hora da gente incorporar um pouquinho de pessimismo, senão a gente não vai entender tanta traição agora, nesta semana. Né? Eu fui
domingo, na missa do padre Júlio Lancelotti, uma longa leitura, que é belíssima leitura, Domingo de Ramos. E metade é a leitura da traição. O Judas dizendo, olha, eu vou dar um beijo nele e na hora que eu der o beijo, vocês podem cair em cima e prender. Essa trairagem solta, que está nos partidos, está nos sindicatos, está nos movimentos. Então, a gente vai abandonar esse otimismo histórico e começar a virar um pessimista do neoliberalismo, de que a salvação é individual? Não. Essa aposta não se muda, está feita. A no Lula também. A no Lula também. Ele erra porque ele não é Deus. E não haverá dúvida aqui de que se ele não existisse, o presidente hoje seria Jair Bolsonaro. A CUT talvez estivesse discutindo hoje aqui em condições muito diferentes. Ou na clandestinidade, não sabemos. Então, nesse sentido, eu estive lá semana passada, não tenho mais o contato que eu já tive com ele. Falta para ele o que ele sempre teve, que são pessoas tipo Gusquem, e Marco Aurélio, e Gilberto Carvalho, que diziam coisas para ele de igual para igual. Hoje é um problemaço, todo mundo sabe disso. Ele deve saber que as pessoas que estão no entorno dele, ninguém tem capacidade de chegar e falar, meu irmão, não é por aí. Vamos fazer de outro jeito, tem outro caminho. E ele está ungido pelo sacrifício, pelo martírio. E pela consciência que ele tem também, de que se fosse qualquer outro candidato... A última semana dele, argumentou-se que não precisa de ter o Alckmin como vice, dá para ganhar a eleição sem ele. A última semana foi uma semana em que tudo foi ruim para o Bolsonaro. Segunda-feira, Roberto Jefferson jogando granada e dando tiro na polícia. Terça-feira, o tema dos aposentados. Quarta-feira, o tema das rádios. Né? As rádios estão sacaneando. E uma delas era da família do ministro das Comunicações. E no sábado, a deputada aqui em São Paulo com o ato racista. Então, assim, a eleição esteve perdida, pessoal. Então, vamos recuperar essa análise conjuntural, porque faz muito pouco tempo, faz 15 meses. 8 de janeiro, 14. Então, assim, nesse sentido, eu falei, marca uma conversa para o Lula, para mim, lá para maio, junho, deixa acabar essa poeira, ceder, e nós vamos ter que voltar a conversar com ele. Eu sei que o Lula sabe, vocês todos sabem. Ele vai propor e querer sempre algum caminho do meio. O caminho do meio nós podemos repelir assim, mas isso é centrismo. Isso é peleísmo. Agora, o caminho do meio, ele está presente lá no antigo pensador grego Aristóteles, que falou a virtude está no meio. No racionalismo, Descartes fala em juste milieu. E o Lula, repetidas vezes, disse isso. Então, a correlação de forças é que vai indicar qual vai ser o acerto de conta com os militares. Porque o que o Lula está pensando é assim, pela primeira vez na história, nós vamos pôr 3 generais na cadeia. E eu, 6 meses atrás, brigava com queridos irmãos meus, Rogério Sotilli, por exemplo, que dizia, estamos perdendo a hora de partir para cima dos militares. Eu falei para ele, quem te garante que daqui 6 meses as condições de partir para cima dos militares não serão melhores? Hoje, 6 meses depois, são melhores. Podemos perder o momento também. Agora, não vai haver uma ação mais radical de governo se a correlação de forças do movimento popular social continuar frágil, como está. A direita põe 200 mil pessoas na rua, assim, e a gente tem uma enorme dificuldade de pôr 20 mil. Então, essa equação precisa de ser pensada. E o que a CUT está fazendo agora, espero que a UNE faça, e no evento deste ano, Alexandre Vanucchi Leme, eu lá na Geologia da USP tive de dizer para os meus camaradas da UNE, estamos celebrando Alexandre porque tem um monte de gente pessoalmente vinculada a ele, Instituto Vladimir Herzog, meu filho, que tomamos iniciativas. Agora tem 4 ou 5 figuras que também são. Onestino Guimarães, a UNE tinha que ter feito uma atividade por mês no Brasil,
pelos 50 anos de Ernestina. Por que a UNE não fez? Mata Machado, Santa Cruz, Guerrilheiros do Araguaia. Então, isso tudo tem que ser pensado para muito além do nosso eventual desconforto. Vendo aqui o Neto, que lá em Brasília era Tião, né, fizemos um evento bonito do Vidal, que não foi morto na tortura, mas já doente, aposentado, bem de vida, depois de tortura, exílio. Na comissão de anistia pediu que a indenização fosse direcionada à Escola Nacional Florestan Fernandes, Guararema. Então conseguimos fazer um belíssimo evento com aquele auditório lá do Mané Garrincha, 200 pessoas lotaram, toda a direção. Então eu acho que esse tema, de novo, ele está sendo retomado, precisa ser pensado com muita precisão, com muita militância, construção, para a gente retomar o ímpeto que levou à criação da Comissão da Verdade, das 100 comissões da verdade, e para partir daquele patamar, colando ao 8 de janeiro, o Brasil realmente avance na democracia, colocando as Forças Armadas no local em que elas nunca deveriam ter saído. Um aparelho militar subordinado ao poder civil, não é poder moderador, tende a acatar as decisões da democracia representativa e da democracia participativa e reúne-se em condições para isso. Termino. Por quanto tempo? Em quanto tempo? Nenhuma possibilidade de solução daqui a um ano. Não há como o presidente Lula nomear um general de esquerda, se houver algum, caroneando os 80 que estão na lista de promoção. O Genuíno trabalhou no Ministério da Defesa, sabe como funciona. É preciso mexer no ensino militar, porque mexendo com direito constitucional, direitos humanos, combate à tortura, e se for buscar caminho do meio, tem que ser isso. Então tem que ter um formal reconhecimento das Forças Armadas das violações, um formal compromisso de discutir direito constitucional, direitos humanos, combate à tortura em todas as etapas do ensino militar, e isso ainda vai demorar alguns anos para a escolha de um governo democrático popular, dos chefes militares, poder ser feita ainda com algum conforto. Tudo agora é risco, tudo agora é apostar no menos ruim. O general Tomás, ele apareceu como uma figura que não se envolveu tanto no golpismo. Agora, o que está acontecendo pode gerar ataques internos muito promissores. Agora, o chefe do Exército e o chefe da Aeronáutica, de então, se posam de bonzinhos contra o da Marinha. Eu torço para que venha o troco. Que eles digam, não, mas você também, naquele dia tal, fez uma reunião comigo, está aqui a fita. Né? E pode ser que isso torne ainda mais favoráveis as condições para esse necessário ajuste de contas. Muito obrigado, gente.